Olá, boa noite de sábado a todos, né, e em especial ao Grupo Espírita Teresa de Jesus. Já aqui, logo no início, agradeço pela oportunidade e pelo convite da minha grande amiga Dalva, né? O meu nome é Brando Vargas, eu sou trabalhador da BBM, estou de volta aqui com vocês, né, no canal, para a gente conversar, né, mais uma vez sobre o Espiritismo codificado. E é com grande satisfação que eu recebo essa oportunidade. Bom, hoje, gente, em especial, nesse início de noite de sábado, nós vamos conversar sobre as virtudes e os vícios. Pois é, que são assuntos também, né, abordados, né, temos como base, vou começar já a botar aqui, as questões 893 a 906 de O Livro dos Espíritos. Então, a conversa de hoje, ela vai ser essencialmente sobre o interesse pessoal, um sentimento, um hábito que nos aproxima ainda mais da matéria, da animalidade, produzindo, assim, o imenso conjunto que constitui as nossas imperfeições e que, no momento, ainda caracteriza toda a humanidade, quase toda a totalidade, né, da humanidade terrena. Na Terra, infelizmente, ainda predomina o egoísmo. Então, vamos conversar sobre nós e sobre nossa reforma interior. Vamos conhecer os vícios e virtudes e com eles, né, como eles nascem, né, e são cultivados através do hábito, do cultivo dos hábitos. E sobre isso, para começar, Joana de Ângeles, lá no texto Reforma Íntima, gente, do livro Vigilância, ela nos diz que os desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. Bom, agora vamos lá para a leitura do nosso texto inicial, que vai permitir a nossa harmonização, né, antes da prece. E nesse texto inicial, hoje nós temos, o assunto é transformação íntima, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, do livro Vigilância, da editora Leal. Então vamos lá iniciar a leitura, vou ampliar aqui para vocês. Então vamos lá, transformação íntima. Tendências viciosas como impulsos para a virtude procedem, sim, do espírito, agente determinante do comportamento humano, não podendo a organização celular definir estados psicológicos e emocionais. Estes obedecem às impressões espirituais de que se encharcam, exteriorizando-se como fatores propelentes para uma ou outra atitude. Destituída de espontaneidade, exceto dos fenômenos que lhes são inerentes, graças aos automatismos atávicos. A matéria orgânica é resultado das aquisições eternas do espírito, que dela se veste para as experiências da evolução. A credibilidade, né? A hereditariedade, vigente nos mapas dos genes e dos cromossomas, encarregando-se de transmitir inúmeros caracteres morfológicos, fisiológicos, sem exercer preponderância fundamental nos arcabouços psicológicos e morais, que pertencem ao ser espiritual, modelador
das necessidades inerentes ao progresso e fomentador dos recursos que se lhe fazem indispensáveis a esse processo de crescimento a que se destina. Descartar-se o valor dos implementos espirituais nos fenômenos comportamentais do homem é uma tendência de reduzi-lo a um amontoado de tecidos frágeis que o acaso organiza e desmantela ao próprio talante. A vida pessoal escreve nas experiências de cada ser as diretrizes para as suas conquistas futuras. Vícios e delitos ignóbeis, virtudes sacrificiais e abnegação pertencem à alma que os externa nos momentos hábeis conforme o seu estágio evolutivo. Vicente de Paulo e Francisco de Sales, fascinados pelo amor aos infelizes, liberaram as altas forças que lhes jaziam inatas a serviço da caridade e da dedicação sem limite. Ana Nery e Eunice Weber, sensibilizadas pelo sofrimento humano, esqueceram-se de si mesmas e dedicaram-se, a primeira, aos combatentes feridos e a segunda, à salvação dos filhos sadios dos Hansenianos. Eichmann e inúmeros carrascos nazistas acariciavam comovidos os filhinhos após enviarem cada dia milhares de outras crianças e adultos aos fornos, crematórios em inúmeros lugares dos países subjugados. Camerião incendiava as cidades conquistadas após degolar os sobreviventes para depois dormir tranquilo ao lado daqueles a quem amava. Homens e mulheres virtuosos sempre revelaram o alto grau de amor que lhe jazia em latência. Da mesma forma que sicários e criminosos, sangue sedentos, deixaram transparecer a crueldade assassina desde os primeiros anos de infância. As exceções demonstraram o poder da vontade, que é a manifestação do espírito, quando acionada, propelindo para uma ou para outra atitude. O hábito vicioso arraigado remanesce, impondo de uma para outra reencarnação suas características, assim impelindo o homem para manter a sua continuidade. Da mesma forma, os salutares esforços no bem e na virtude ressumam dos refolhos da alma e conduzem vitoriosos aos labores de edificação. Toda ação atual, portanto, tem as suas matrizes em outras que as precedem, impressas nos arquivos profundos do ser. Estás na terra com a finalidade de abrir sepulturas para os vícios e dar asas às virtudes, substituindo o mal pelo bom hábito, o equivocado pelo correto labor. Corrigirás a inclinação moral negativa, criando condicionamentos sadios que se apresentarão como virtudes e facilitar-te a vida. Teus vícios de hoje transformar-os no teu mundo íntimo em virtudes para amanhã, ao teu alcance, desde agora. Liberta-te, pois, com esforço e valor moral, do mau gênio que permanece dominador, das paixões perturbadoras que te inquietam, e renova-te para o bem, pelo bem que flui do eterno bem, pelo espírito de Joana de Ângeles. Bom, agora, queridos irmãos, nós vamos para a nossa prece, né, de início do estudo, após o texto de harmonização, muito bem esclarecedor, da nossa grande Joana de Ângeles, a Joana de Cusa, dos tempos de Jesus. Então, fechando os nossos olhos,
e limpando as nossas mentes, nós vamos, é claro, agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos, agradecendo inclusive esse meio tecnológico que nos dispõe essa possibilidade de aproximação, mesmo nesses momentos ainda difíceis de pandemia. E assim pedimos aos nossos guias e mentores que tudo possa transcorrer bem na nossa conversa de hoje, na transmissão, e que essas energias, as bênçãos do alto, possam recair sobre nós e nossos lares, e que nossos amados espíritos mantenedores possam nos amparar e nos ajudar mais ainda na compreensão da nossa conversa de hoje. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Bom, então, gente, vamos lá, né, para começar o estudo de hoje sobre vícios e virtudes. Vamos nos conhecer aí um pouco mais. Vamos começar, então, pelas as virtudes, os hábitos e os vícios. Tá? Então, vamos lá, né? Velhos hábitos, novos rumos. E sobre isso, no fim lá do item 08, do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito François Nicolas Madeleine, ele aponta que a virtude é uma graça que ele deseja a todos os espíritas sinceros. E ele segue afirmando que mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. E finaliza seu pensamento nos ensinando que é pelo orgulho que as humanidades sucessivamente têm se perdido. E, né, por outro lado, é pela humildade que um dia essas mesmas humanidades que se perderam vão se redimir, né? Vão se encontrar, vão voltar ao caminho do bem. Então, nessa pequena fala do espírito François Nicolas Madeleine, já percebemos que existe a virtude e seu contraponto, que é o vício. Nosso assunto de hoje, virtudes e vícios. Então fica bem destacado a grande virtude mas quando o Espírito nos diz que mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho, já é perceptível, né, que fica evidenciada uma palavra importante, que é o equilíbrio. E sabemos que vivemos num planeta de provas e expiações. E nós, que vivemos aqui, nesse planeta de provas e expiações, nesse grande hospital, somos espíritos muito doentes ainda. Somos espíritos imperfeitos. Não é à toa que Jesus disse que não veio para os sãos. Ele veio para os doentes e nós somos esses doentes. Nós somos esses espíritos imperfeitos. E estamos ainda aqui nesse grande hospital que é o planeta Terra, o orbe terreno. E num planeta como o nosso, habitado, né, por tantos de nós, estamos cientes de que praticamos numerosos vícios. Muitos. Isso é algo que caracteriza a grande imperfeição moral de quase todos nós. Todavia, gente, para que existam vícios, é necessário que existam duas coisas, né? Tentações e os respectivos arrastamentos a essas tentações. Então, o planeta Terra não se caracteriza, todavia, né, como o mundo primitivo. Isso, inclusive, nas palavras do item 13 do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não. E isso porque já se destaca no nosso mundo, felizmente, a superioridade da inteligência. Grande parte da humanidade, grande número de habitantes do planeta Terra.
Todavia, o mal ainda supera o bem entre nós. Assim, gente, os vícios se tornam reais. Primeiro devido aos arrastamentos, e depois pelas tentações que geram, e finalmente pela fascinação que exercem. Lá no livro As Dores da Alma, o espírito Dr. Hammett nos alerta que a cada instante estamos criando impressões muito fortes na atmosfera espiritual, contaminando essa atmosfera. Se a contaminarmos, contaminamos com nossos vícios, essas baixas vibrações geradas vão atrair entidades e podemos iniciar até um processo de vampirização. Ocorre em muitos casos. Bebida, cigarro, sexo e por aí vai. Então é crucial prestar atenção em nossos hábitos. Vamos falar bastante em hábitos ainda hoje. Os hábitos, então, são eles que determinam os vícios e as virtudes. No início disso, os hábitos, eles não são naturais, mas eles são o quê? Cultivados, por vezes, por até antigas tradições culturais, como vivemos em outros momentos. Então, enquanto as virtudes são todos os hábitos que levam o homem para o bem, os vícios, por outro lado, são o oposto disso. O duelo e a vingança, por exemplo, são um dos últimos remanescentes, resquícios dos costumes bárbaros que tendem um dia a desaparecer no nosso cultivo. São vestígios dos hábitos selvagens que eram ainda mais comuns em um mundo primitivo em que vivíamos, que existia antes desse mundo da vinda de Jesus. Esses duelos, essas vinganças nós vemos hoje. Às vezes, ainda bem, a maioria de nós já não mata mais, não fere fisicamente, mas é a crítica, é o xingamento, é a fofoca e outras maledicências e por aí vai. Bom, então ainda hoje a maioria de nós apresenta esses e outros vícios originados dos hábitos praticados em outras épocas e até mesmo em outros mundos. E muitos de nós somos degradados de capela e por aí vai. Então, hábitos de épocas em que era normal a prática da lei do mais forte. Regados, é óbvio, a extrema paixão, cólera, né, gente? E, por que não, ódio? Né? Bom, então agora nós temos aqui, vamos falar, mais um pouco a força desse... dos hábitos em nossas vidas. Vamos falar mais disso, já que introduzimos. Então, observando essas consequências das virtudes e dos vícios em nossas vidas, nos damos conta da relevância da educação intelectual, moral. Então, os espíritos superiores, eles responderam a Kardec que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Por quê? Porque isso torna possível esse progresso, a compreensão do bem e do mal. Quanto mais aprendemos, e essa compreensão influi em nosso processo de escolha, de acordo com o Espírito André Luiz, lá no livro O Mundo Maior, Psicografia de Chico Xavier, onde ele diz: o cérebro é um instrumento que traduz a mente. E o cérebro se divide, então, em três regiões distintas, como se fosse um castelo que possui 3 andares, digamos assim, um edifício de 3 andares. No primeiro residem o hábito e o automatismo, e no segundo residem o esforço e a vontade. E no terceiro, indicando as eminências que nos cumpre atingir, que demoram, nós temos o ideal e a meta, gente, superior a ser alcançada. Então, distribuímos desse modo, dos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. É claro que não vamos detalhar mais sobre isso, é um assunto que daria assim, uma outra conversa.
Bom, então, como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Então, a compreensão do hábito é algo muito útil. Quando mudamos o hábito, reprogramamos nosso cérebro, criando novas sinapses, novas conexões, né, de neurônios. E de acordo com o livro O Poder do Hábito, aliás, esse livro, O Poder do Hábito, né, que é fruto de estudo, né, então nós estamos aqui misturando, né, aquilo que dizem os espíritos, os livros psicografados, com a ciência. E O Poder do Hábito é um livro que representa aí pesquisas. Então, no livro O Poder do Hábito, né, um hábito é construído através de um comportamento que se repete. Então, entender os nossos hábitos, tá, é a resposta para a compreensão do que fazemos e, mais ainda, por que fazemos. Do que fazemos e por que fazemos. Quando adquirimos hábitos, agimos, tá, de forma subconsciente, adquirindo gatilhos. E esse hábito, né, barra comportamento, que se repete, é composto de 3 componentes. Tá? O primeiro é o deixa, de acordo com o livro Poder do Hábito. Tá? É o gatilho que dispara o sinal para o loop do hábito. E aqui, nesse momento, eu coloco para vocês, né, para acompanhar, e vou ampliar, né, para que vocês acompanhem aqui. Falamos do deixa, que é o gatilho que dispara o sinal do hábito, e vocês podem ver melhor aí, né, na imagem, enquanto eu falo. O segundo é a rotina, como vocês estão acompanhando aí. A rotina, que é a essência do hábito. E o terceiro é a recompensa, que é o prêmio, é a boa sensação, o que dá prazer à rotina. Então, no caso da recompensa, que aí é o terceiro, né, desse ciclo, quanto maior ela for, maiores são as chances da repetição do comportamento e disso ficar gravado na memória. Então, o entendimento, gente, desse funcionamento do hábito nos permite conhecer e controlar hábitos indesejáveis ou criar novos hábitos bons, sabendo que o hábito possui essas fases, né? Então, devemos observar ainda mais isso, né? Os nossos comportamentos diários, identificando cada fase. E essa análise que estamos fazendo aqui, usando o livro Poder do Hábito, torna mais fácil realizar a mudança ou substituição de hábitos, de ruins para bons. Então, hoje a neurolinguística, a psicologia, né, positiva e a neurociência estudam formas de adquirir e mudar os hábitos que nos influenciam, ao ponto de comandar nossas vidas. Então, grande parte dos hábitos, né, melhor, dos nossos defeitos adquiridos com os hábitos, das nossas virtudes, são explicados pelos hábitos arraigados que necessitam ser analisados, identificados, né, pontuados e educados para que nos tornemos pessoas melhores, sejamos mais felizes, possamos ter vidas mais felizes, né, nos livrando cada vez mais dos maias. Bom, então agora nós temos aqui, né, vamos falar um pouco do bem e do mal, que obviamente tem essa consequência aí, desse entendimento dos hábitos. E lá na questão, né, falando sobre o bem e o mal, 630 de O Livro dos Espíritos, os espíritos respondem que bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que se afasta. Então, o bem está relacionado à moral, porque a moral é a regra do bom, do bem proceder, ou seja, distinguir, né, o bem do mal, é a moral. O bem está relacionado à virtude, assim como o mal está relacionado ao vício. O mal é necessário, gente, no momento, no mundo, né, no momento que vivemos, porque é preciso que o espírito ele adquira experiência. E para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Inclusive, lá na resposta da questão 634 de O Livro dos Espíritos, os espíritos, eles discorrem, tá, sobre essa necessidade da gente conhecer o bem e o mal. E também a fartura, a escassez, né, a necessidade. E os espíritos enaltecem que, se não existissem montanhas, o homem
não compreenderia que se pode subir e descer. E também, se não houvessem rochas, não compreenderia que há corpos duros. Tem mais ainda. E sobre as oscilações, né, de nossas posições sociais, por exemplo, momentos vários em nossas vidas, de escassez, né, de riqueza, riqueza e pobreza material, por exemplo, beleza, saúde. De acordo com os Espíritos, lá na questão 635, né, do Livro dos Espíritos, é apontado que as condições de existência do homem mudam nas sucessivas vidas de acordo com os tempos e com os lugares, do que, né, resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, sobretudo de aprendizado. E agora, né, depois dessa noção mais aí do bem, né, e do mal, a gente fala mais um pouquinho das virtudes. O dicionário House, da língua portuguesa, ele define que virtude é a qualidade do que se conforma com o considerado correto, né, e desejável do ponto de vista da moral, da religião e do comportamento social. Então, quando esse assunto que nós estamos falando, vícios e virtudes, não é só uma questão, assunto religioso. Não, isso abrange muita coisa. Então, para o cristianismo, assim como para a filosofia, as virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito, tendo como base a atuação simultânea da inteligência e da vontade. Então, são as virtudes que regulam os atos humanos, ordenam suas paixões e guiam nossas condutas, segundo a razão e a fé. De acordo lá com o item 08 do capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Lá na questão 893, né, o livro dos Espíritos, os Espíritos ensinam que todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Todavia, a mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Então, nas questões 895, 896, 897, 897A, né, 897B, observando as respostas dos espíritos, fica sempre o quê? Eles destacam sempre essa questão do interesse pessoal. Os sinais, né, mais característicos da imperfeição são o quê? Defeitos, vícios e o interesse pessoal. Por outro lado, fazer o bem de forma desinteressada é uma virtude, sim. Assim, o desinteresse é uma virtude. Então, o importante é fazer o bem sem segundas intenções, ou seja, pelo simples prazer de fazer o bem, aí também de agradar a Deus, ao próximo, e se sentir bem com isso. E não assim, vou ganhar bônus hora no mundo espiritual, vou ficar bem depois que eu desencarnar, não vou passar por problemas se eu fizer o bem, né, se eu agradar a Deus, nada disso. Isso aí, né, mostra uma forma de interesse. Bom, e agora a gente fala dos vícios, falando das virtudes, aprofundar um pouquinho, né, dos vícios, destacando. Lá no livro As Dores da Alma, de novo aqui, né, com um grande espírito, Dr. Hamed Coaldi, ele nos diz que viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram, gente, na dependência de pessoas ou substâncias. Normalmente, os vícios da humanidade são completamente materiais. Coisas como sexo, drogas, sentimento de posse, comida, luxo, consumismo e por aí vai. Eles se tornam mais intensos a cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Aquela questão, né, da recompensa. Está gostoso, fazendo mais, está bom.
Então, tais vícios, eles são oriundos da nossa natureza imperfeita, como já falei antes, que ainda visa o quê? A matéria, antes do espírito, antes do nosso mundo interior, o cultivo do bem. Então, o grande problema é que os bens materiais e os prazeres da carne, as pessoas que cultivam esse materialismo, o grande problema é que são coisas transitórias. Ou seja, tem prazo de validade, tem fim, acabam. E por isso, gente, não deveriam merecer a grande atenção que damos. Então, lá no livro Libertação, né, o Espírito André Luiz, ele narra lá culpas advindas a todos os encarnados e desencarnados que deram atenção demais aos bens materiais. Tá bom? Então, vou mudar aqui, para vocês verem os bens materiais e aos prazeres da carne. E por isso, trilharam pelos descaminhos morais, prejudicando a si mesmos. Tá? E ao próximo. A gente, quando prejudica o próximo, prejudica a si mesmo. Tá? Tem gente que está se enganando, acha que não. E no livro Sinal Verde, também o Espírito André Luiz discorre sobre os modos desagradáveis e os hábitos infelizes. E ele pontua eles, olha só. Como modos desagradáveis, ele cita, por exemplo, bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. E sabemos que há outros, né? Ele citou como exemplo também. Falar ou se expressar de forma bruta, gritando. Tem gente que tem o hábito de falar assim, normalmente. Não, não é por mal, não, eu sou assim. Ou então criticar se nós fizemos, como se nós podemos fazer melhor que a pessoa, né? É quase que humilhar, né? Falar como quem agride, né? O jeito, às vezes, não é só o tipo, são as palavras. Né? Interromper a conversa alheia, cortou o que o outro está falando. Dominar uma conversa, uma reunião, só você fala. Principalmente quando for a vez da outra pessoa falar. Né? Não, deixa ele falar. Não, olha só quanta coisa ruim. E agora, como hábitos infelizes, lá está no mesmo livro Libertação, o Espírito André Luiz aponta assim alguns. Olha, por exemplo, usar a pornografia ou palavrões. Tem gente que fala, fulano, tá, sei que lá, aquilo ali, e por aí vai. Outros também é comentar desfavoravelmente uma situação de qualquer pessoa. Né? E você viu, fulano se deu mal e tal, e por aí vai. Falar aos gritos, né? Tem gente que já fala discutindo, né? Uma coisa assim mais ríspida. Rir descontroladamente, de forma desmedida. Irritar-se por coisas pequenas, desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Demonstrar, ficar querendo demonstrar conhecimento sem necessidade, né? Ou fora do contexto. Então, contar vantagens, né? Sob desculpa de quê? De ser melhor que os demais. Comparar e comentar na mesma hora, numa aparente simpatia do que tivéssemos passado pela mesma situação. A pessoa fala, eu tenho isso, aí eu também. Tem que, lá, aí eu passei por isso, eu também. Né? Condenar, né, os que não possuem, né, não possam, né, fazer como nós, né, ainda já achamos, nos sentimos melhores, já conseguimos fazer. Bom, então, de acordo com a questão 645 de O Livro dos Espíritos, o arrastamento para o mal jamais é irresistível. Tem como a gente combater. Né? E agora nós vamos ver aí como poder combater. Né? Vou ampliar aqui, ó, para que vocês possam ver, né, até mais ampliado ainda. Enquanto eu converso, vocês têm aí um resuminho daquilo que eu vou falar. Então, depois de entendermos, né, um pouco mais sobre o bem, o mal, virtudes, vícios, tendências, arrastamentos, hábitos, vamos agora conversar sobre algumas propostas de trabalhar os vícios, né, como transformá-los em virtudes. Tá? Vamos ver mais essa questão do conhecimento de si mesmo, como nos conhecer mais. E, nesse sentido, temos a questão 906 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos enaltecem essa importância de termos cada vez mais a consciência do bem e do mal que fazemos. E para que possamos desenvolver, né, essa consciência do bem
e do mal que praticamos, é preciso aquilo que estamos falando agora, o conhecimento de si mesmo. E somente através do conhecimento de si mesmo triunfaremos sobre as nossas más tendências. E o próprio filósofo René Descartes, como inclusive eu coloquei aí, né, para vocês um resuminho aí na imagem que vocês estão acompanhando, o próprio filósofo se notabilizou com a famosa frase, a maior expressão dele: penso, logo existo. Mas como é isso? Como é esse pensar? Então vamos ver que para Descartes, para René Descartes, é impossível a consciência de existir sem o pensamento e sem a primeira grande pergunta do homem: quem sou eu? Ou seja, nos conhecer, o que fazemos, o que pensamos, como fazemos, como pensamos, é isso aí, quem sou eu? Por isso que é penso logo existo. Você vai, né, um convite para análise. E nessa noção do eu, identificamos o quê? Um comprometimento moral enorme, proposto pelo filósofo. E daí vem a importância de identificarmos os nossos vícios, as nossas imperfeições, os nossos hábitos. Ou seja, algo que nos conduz ao conhecimento de si mesmo. E, de fato, o conhecimento de si mesmo é o verdadeiro desafio para conseguirmos viver melhor, cultivarmos mais o espírito, ou seja, o nosso interior, buscar a paz, a verdadeira felicidade. Isso é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse Jesus. A verdade é a nossa evolução, nos conhecer. Nossas falhas, nossos vícios, nós adquirimos através de hábitos que a toda hora aqui eu falo numa conversa, eu repito. E esses hábitos, eles tornam-se as imperfeições que nos inclinam às más tendências. São elas que nos caracterizam ainda como espíritos imperfeitos. Amém? Já falei disso. E com o tempo, nos analisando, nos melhorando, utilizaremos a razão para vigiar os nossos atos de forma antecipada, agindo apenas com a consciência racional. E sobre isso, né, Santo Agostinho, lá na famosa questão 919, de O Livro dos Espíritos, ele nos convida à reflexão sobre esse aspecto. E é necessário, né, gente, um processo de reflexão diária de nossos atos. O primeiro passo para o conhecimento de si mesmo, segundo Santo Agostinho, consiste em interrogar ao fim de cada dia a própria consciência e ver se não se faltamos ao quê? Ao cumprimento do dever. Se ninguém tem nada a se queixar de nós, né, sobre nossa pessoa, nossa conduta, o que falamos. Então ele diz, com essas palavras: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Aliás, né, o tão famoso conhece-te a ti mesmo, aconselhado pelo Espírito Santo Agostinho, aí, né, questão 919, é um aforismo grego que revela a enorme importância do autoconhecimento. Bom, e aí, o aforismo, conhece-te a ti mesmo, está escrito lá na entrada, né, do templo de Delfos, construído em honra ao deus Apolo, né, o deus grego do sol, da beleza, da harmonia. Segundo Platão, gente, Sócrates esteve no templo de Apolo em Delfos, onde o oráculo, né, ou seja, médium, né, afirmou que ele era o homem mais sábio que existia. Olha só, responsabilidade, né? Então, no entanto, a resposta, né, muito humilde, né, de Sócrates na época foi aquela que é provavelmente sua frase mais conhecida, onde ele diz: só sei que nada sei. E assim, né, como vemos Sócrates, ele foi um grande, né, defensor do autoconhecimento. E durante a sua vida, dedicou muito tempo, gente, para tentar entender a sua própria natureza, conhecer a si mesmo. Afirmou que nenhum indivíduo era capaz de praticar o mal conscientemente e propositadamente. Olha só. O mal, gente, é um resultado da ignorância e da falta de autoconhecimento.
E, de fato, o processo de autoconhecimento muda a forma como uma pessoa interage com o mundo e com as pessoas, né? Com si mesmo, abrindo a possibilidade para conhecer e aprender novas coisas, inclusive. Sair da caixinha. Sócrates desenvolve, então, esse seu método para buscar o autoconhecimento em dois momentos. Um é o momento da ironia, ou seja, da interrogação. E o outro é a maêutica, é a parturição, ou seja, a criação de ideias. A maêutica e a ironia, vou colocar aqui de novo, vocês acompanham aqui esse esqueminha, né, do Sócrates. Né? Então, a maêutica e a ironia era uma combinação utilizada por Sócrates. A ironia, gente, consiste em interrogar a si mesmo e destruir toda a falsa imagem e ideia de si mesmo. Principalmente aquele, né, eu sou bom, eu sei tudo, por aí vai. A palavra maiêutica pode ser traduzida como obstetrícia, né? Ou seja, a arte de realizar partos. Inclusive, sobre isso, diz a história que a mãe de Sócrates era parteira, por isso que ele aproveitou essa ideia, né, da maiêutica. Então, assim como a sua mãe, Sócrates dizia realizar partos, mas não partos de bebês, sim de ideias. Assim, o método de Sócrates é a dialética, ou seja, diálogo, que se divide em duas partes, como já falamos aqui, a ironia e a maiêutica. Então, né, o primeiro é a ironia, ou seja, a desconstrução das antigas opiniões. Esse é um problema. Não fui educado assim, você assim. Não é? Não quer aprender mais. E a segunda parte era a maiêutica, ou seja, o ato de criar novas ideias, novas concepções. Sai da caixinha. E o mundo hoje pede isso de nós cada vez mais. Muito conhecimento, muita tecnologia, fatos novos o tempo todo. A maiêutica consiste, então, no quê? Trazer à tona algo novo dentro de nós, novas ideias, novos comportamentos, através do questionamento. E pôr em xeque, né, nossas antigas concepções. Né? Não, peraí, isso aí não, já era isso, não tem nada a ver mais. E com a maiêutica, Sócrates buscava alcançar a definição mais precisa dos conceitos, atingindo assim o quê? A verdade. Essa verdade deve mudar e evoluir. E a dialética nos auxilia nesse método de Sócrates, nesse processo. Então, nós vemos aí, né, vários processos, né, René Descartes, Sócrates, Santo Agostinho, para melhorar nossas questões aí relacionadas aos nossos hábitos, deixar de cultivar vícios, ou mudar e transformá-los em virtudes. E agora chegamos aí à parte final, né, gente, da nossa conversa de hoje, nossa conclusão. E assim dizemos, as qualidades morais do homem são as do espírito nele encarnado. Como podemos perceber aí ao longo aí da nossa conversa, nosso estudo de hoje, essas qualidades estão relacionadas com os hábitos cultivados. E o espírito do Dr. Hamid, pedindo ajuda para o grande Hamid novamente, lá no livro As Dores da Alma, nos diz que a vaidade é filha do egoísmo, pois, né, o vaidoso, gente, é um cego que somente sabe ver a si mesmo. O orgulhoso está inclinado entre os tradicionais pecados capitais do catolicismo. Né? Nós, em muitas vidas, renascemos, né, nesse ambiente, né, da antiga, né, Igreja Católica, tal, e tudo, daqueles tempos, né, lá, a Idade Média e tudo mais. Bom, então, com a vaidade, né, como a vaidade é uma ideia justaposta ao orgulho, ela também se destaca como um dos mais antigos do que defeitos a serem combatidos por toda a humanidade, por todos nós, né? A supervalorização social, econômica e estética ainda influencia demais, gente, as nossas escolhas, né? As escolhas da maior parte das pessoas. Com quem vai ter amizade, quem vai casar e por aí vai. Há muitos que ainda cultivam o hábito de selecionar, olha só, seus parceiros, seus namorados, maridos, esposas, amigos, baseados na beleza externa, no dinheiro, na fama, status, né? E um bom emprego.
é o interesse pessoal. O que eu vou ganhar com isso? Né? Opa, vou ter o que ganhar com isso, materialmente falando. Pensamos, infelizmente ainda. O espírito de Joana de Ângeles nos lembra no texto Em Vigilância do livro Oferenda, de nos ajuda agora também, né, a grande Joana de Ângeles, novamente. Esse livro é de psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Então é dito lá nesse livro que a colheita é intransferível, hein? Ou seja, cada um segundo suas obras. Portanto, todos temos a liberdade para semear, mas vamos colher o que semeamos. Somos responsáveis pelos nossos próprios atos e escravos das consequências deles, daquilo que fazemos. Na vida atual, né, o que fizemos agora e o que fizemos antes. Temos que reparar, e agora está tudo mais acelerado, né, porque a transição está aí, batendo na nossa porta, já em final de processo. Então, se vivermos cultuando a matéria, viveremos presos ao dinheiro, ao poder, ao sexo, ao sentimento de posse, sobretudo que é o egoísmo e o orgulho. E teremos prisões, cultuando vícios. E no texto que iniciamos, né, no estudo de hoje, a transformação íntima, tá, da nossa querida Joana de Ângeles, né, ela nos afirma, gente, que a vida pessoal escreve nas experiências de cada ser as diretrizes para as suas conquistas futuras. Por isso, Joana de Ângeles, no mesmo texto, nos lembra que as vidas sucessivas na matéria produzem incessantes oportunidades, seja para persistirmos nos vícios, nos erros, nas imperfeições, ou incitar o culto às virtudes. Trocar vícios por virtudes é trocar as coisas da matéria pelas coisas do espírito, hein? É mudar hábitos, é melhorar, é ser uma pessoa melhor, é buscar isso. Essa é a verdadeira e decisiva mudança do hábito, né, que é necessária. Joana nos alerta que o vício, sob qualquer aspecto em que se apresente, pode ser comparado à faísca inocente, gente, capaz de atear incêndios terríveis. Prestemos atenção. Então, cortar o vício logo no início é determinante para viver melhor. Tá? Nesse sentido, o espiritismo codificado chegou entre nós como consolador prometido, sim. Porque, além de propor desvendar quem somos, também nos ajuda a responder por que existimos e para onde vamos. E vamos para onde escolhermos ir e sofremos o que escolhemos sofrer, de acordo com as escolhas que fizemos, lembra? Semeadura e colheita. Você é livre para semear, mas a colheita é obrigatória. Então, o vício do egoísmo cultivado pelo hábito do interesse pessoal é a maior demonstração de nossa animalidade, do nosso primitivismo, gente. É a maior demonstração que, né, do nosso atraso moral e da nossa imperfeição. Mas a era da matéria, ou seja, a era do interesse pessoal, tá, encontra-se com seus dias contados no planeta Terra. Vamos, portanto, substituir, gente, esse interesse pessoal, essa indiferença, essa frieza emocional, pelo seu inverso, que é o quê? O altruísmo. A transição planetária atual nos conduzirá para a era do espírito, já está nos conduzindo. Ou seja, para a era do altruísmo, ou seja, para a era do desinteresse pessoal. É isso que vai decretar o fim do mundo que conhecemos. E se vamos ficar aqui ou não. Bom, a nossa conversa está muito gostosa, né? Muito legal. Mas já chegamos aí ao fim. E agora nós vamos, então, para a nossa prece, tá? Nossa conversa de hoje, né? Desse sábado. Que pena, né? Chegou ao fim. É gostoso conversar, ainda mais com os amigos queridos do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Mas vamos lá, todos fechar os nossos olhos, então, nesse momento. E vamos agradecer pela oportunidade que tivemos. Muito obrigado, Espiritualidade Amiga, por podermos estar aqui conversando. E também para aqueles que possam vir a assistir, né, a essa nossa conversa num outro momento. Que todos juntos, uma boa vibração,
possamos ser brindados, mais uma vez, com as bênçãos, né, da espiritualidade maior que recai sobre nós, sobre nossos lares. E vamos pedir, gente, cada vez mais, né, a compreensão sobre esse momento que estamos vivendo. Vamos pedir, né, a Deus, a Mestre Jesus, a Mãe Santíssima, que nesse momento chuvas de bênçãos, de boas energias, de boa frequência recaiam sobre o mundo todo, para que possamos aprender ou ter atos melhores nesses momentos de dificuldade que estamos enfrentando, sobretudo com essa questão ainda, né, de pandemia. Que possamos aprender a ter responsabilidade, a pensar mais no outro, a nos cuidar melhor, tanto no aspecto material, mas também, né, com aquilo que nós vibramos, com a nossa energia, né, porque vírus são liberados, né, com essas energias, pensamentos que não são bons. Então, que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar para que nós possamos fazer por merecer, né, ter compreensão. Né, esse é o verdadeiro livramento. E melhorarmos cada vez mais. E porque possamos ter absorvido um pouco mais da conversa de hoje. E assim seja, Pai querido, nessa energia de cura, né, na cor verde, que possa banhar o mundo inteiro e nos banhar também, nos curando, limpando nossos corpos físicos, nossos corpos mais sutis também, melhorando toda a vibração desse planeta. No abraço de Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal, chegamos aí ao fim de mais uma conversa de hoje aqui no canal. Eu agradeço a vocês o carinho, né, de estar, de poder ter assistido a esse canal, ao canal também, mas a minha palestra que eu vim trazer aqui para vocês com tanto carinho, tá, buscando estudar. É muito bom, né, que a gente vai aprendendo cada vez mais, vai pesquisando para poder trazer. Tá? E curtam esse vídeo, indiquem esse vídeo para outras pessoas, para que elas também possam ampliar, né, a mente, obter mais conhecimento, quebrar antigos conceitos, preconceitos, e que também, né, curtam todos os vídeos desse canal e também os indiquem. Né? Porque divulgar o Espiritismo é a caridade, Kardec disse. Então, pessoal, que todos tenham uma boa noite de sábado, um bom final de semana, que assim seja, pessoal. Tchau, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima conversa.